Mais uma vez, muito boa tarde. Bem-vindos à última parte deste congresso da APDC, em que estamos a falar da digitalização e de tudo o que está a envolver este mundo que está em completa transformação. Vamos agora ouvir o Ministro das Infraestruturas, as nossas infraestruturas que têm sido muito elogiadas, inclusive é um case study, e vamos ter Pedro Nuno Santos. Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o convite ao Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, Engenheiro Rogério Carapuça. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um gosto muito grande estar aqui convosco. Gostaria de saudar a APDC pelo contributo que tem dado ao longo da sua existência a um setor tão importante para o país. Os seus congressos anuais tornaram-se um momento de referência no debate do estado das comunicações eletrónicas e na antecipação do futuro do setor em Portugal. O Congresso deste ano tem-nos mostrado os benefícios para as famílias e para as empresas de tecnologias como a inteligência artificial, a realidade virtual, o metaverso ou o 5G. Estas tecnologias terão também impactos importantes na digitalização da administração pública, em particular pela capacidade que têm de aumentar a eficiência e a rapidez na prestação de serviços públicos aos cidadãos. Para que esta transformação aconteça, porém, são necessárias infraestruturas de comunicações eletrónicas de elevada qualidade. Em particular de redes fixas de capacidade muito elevada e de redes móveis com tecnologia 5G. São estas as infraestruturas essenciais para que a transição digital da economia e da sociedade possa ser uma realidade. O setor das comunicações tem sabido responder às necessidades dos cidadãos e das empresas, investindo e dando o seu contributo para essa rápida transição digital. Portugal é, sabemos, um dos países da União Europeia com maior taxa de cobertura de redes fixas de capacidade muito elevada. No entanto, passados 15 anos após o início do investimento, o país ainda não está totalmente coberto. Estas redes de capacidade muito elevada, que são já uma realidade nas áreas urbanas, têm de chegar também aos territórios do interior e de baixa densidade, por respeito às suas populações e valorização das suas empresas. A importância destas redes justifica que o Governo tenha assumido o compromisso claro de promover o acesso de todos às infraestruturas digitais de que necessitamos para viver e trabalhar. O Governo está muito atento a este problema e ainda na legislatura passada adotou um conjunto de medidas que contribuirão para que Portugal cumpra, antes do prazo, os objetivos tratados pela Comissão Europeia de cobertura total da população com redes gigabit. Esta política pública exigirá um esforço por parte do Estado, que assumirá o financiamento na implementação de redes de capacidade muito elevada em todos os locais onde os operadores privados não investiram ou não pretendem investir. O Governo conta com a participação de todos os atores, do regulador aos operadores, passando pelas autarquias que integram as áreas sem cobertura de redes de velocidade muito elevada, as áreas brancas, para lançar o concurso público até ao final deste ano. Queremos que este esforço coletivo permita manter Portugal como um exemplo internacional ao nível da disponibilidade das redes de comunicações eletrónicas tecnologicamente mais avançadas e que ao mesmo tempo nos possamos aproximar do país em que queremos viver, um país territorialmente coeso, sem clivagens digitais e onde todos têm as mesmas oportunidades no acesso a estas redes de velocidade muito elevada. No que concerne às infraestruturas digitais, gostaria também de mencionar a crescente importância dos cabos submarinos. Portugal, sabemos bem, é um país periférico no contexto europeu. Este é um problema antigo da economia portuguesa, porque se é possível deslocalizar fábricas e trabalhadores e colocá-los mais próximos dos mercados centrais, não é possível transportar um país da periferia para o centro da economia europeia. Somos, por isso, condicionados pela nossa geografia, mas não somos dela prisioneiros. E a nossa história mostra como soubemos, em diferentes momentos, ultrapassar as dificuldades. Foi assim que os navegadores portugueses, durante séculos, fizeram de Portugal um país central na ligação entre a Europa e os outros continentes, trocando especiarias, textos e outros bens valiosos, aproveitando a nossa singular localização geográfica. Hoje, claro, as mercadorias chegam e partem dos nossos portos e são armazenadas e guardadas em centros logísticos.
Mas para além de mercadorias, também comercializamos dados. Para além de navios, também usamos cabos submarinos e para além de centros logísticos, precisamos de centros de dados. A relação do país com os cabos submarinos tem 150 anos. Primeiro com os cabos telegráficos, depois com os cabos coaxiais e agora com os cabos digitais, que contribuem para ligar Portugal e a Europa com o resto do mundo, explorando as vantagens únicas da nossa singularidade geográfica e do acesso privilegiado que temos tanto ao eixo atlântico, do Atlântico Norte, à África e à América do Sul, como ao eixo leste-oeste ao longo da Europa e do Mediterrâneo. Portugal está, assim, muito bem posicionado para desempenhar um papel-chave na nova estratégia europeia, European Union Atlantic Data Gateway Platform. A nossa costa tem excelentes condições para a instalação e a operação de cabos submarinos. E o eixo Carcavelos, Seixal, Sesimbra, Sines tem ganho centralidade crescente a nível internacional. Assim, depois do Ela Link, mais cabos submarinos internacionais estão a preparar a sua amarração em Portugal, num horizonte muito próximo. O Equiano, da Google, o To Africa, do Facebook e o Medusa. E muitos outros estão a olhar para Portugal. Do ponto de vista do investimento nacional, o novo anel CAM, Continente Açores-Madeira, vai reforçar as interligações entre o continente e as regiões autónomas, promovendo a coesão territorial e integrando as nossas ilhas nas rotas internacionais de dados. Para maximizar as oportunidades que os cabos submarinos trazem, o país está a apostar nos centros de dados. Aliás, há algumas semanas iniciou-se mesmo a construção do primeiro edifício do mega centro de dados do projeto Sines 4.0, que dotará esta cidade alentejana de um dos maiores campos de centros de dados da Europa. Este projeto envolve um investimento global de 3,5 mil milhões de euros até a sua conclusão em 2027, criando emprego qualificado e beneficiando a região de um ecossistema empresarial com ramificações virtuosas para toda a economia nacional. Porque no fim do dia é para isso que servem as infraestruturas digitais, como os cabos submarinos, os centros de dados ou as redes de capacidade muito elevada, para tornar a nossa economia mais forte e melhorar as condições de vida do nosso povo. Muito obrigado e boa tarde.